Lucas 1, quem achou, diga amém. Versículo 18, quem encontrou, diga glória. Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e eu fui enviado para falar-te e dar-te essas alegres novas. E agora tu ficarás mudo. Diga comigo, e agora? Fala assim, ó, e agora? Por que o anjo dizia agora? Porque não era plano deixar ele mudo. Na mensagem que Gabriel vem entregar para Zacarias, que é uma mensagem boa, é uma mensagem nova, é novidade, é alegria. Olha o que ele disse: eu sou Gabriel, eu venho te trazer essas novas de alegria, de festa. Mas agora, por que agora? Por causa do seu comportamento. Ou seja, não era plano você ficar mudo, mas agora, por causa da maneira como você reagiu diante de uma notícia tão boa, pela maneira como você reagiu diante de uma profecia tão tremenda, pela maneira como você se comportou diante da palavra que você ouviu. Agora tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras que ao seu tempo se cumprirão. Eu quero declarar que tu vai ficar com a boca seca de dar glória, mas sem poder de fala, por incredulidade tu não fica. Fala assim comigo: eu vim concordar. Tá fraco, diga eu vim concordar. Diga eu vim concordar. Senta falando isso, eu vim concordar. Eu vim concordar. Jesus disse assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, vou traduzir, aonde estiverem 2 ou 3 concordando comigo, eu vou manifestar minha presença no meio deles. Se tiver concordância, tem manifestação. Se tiver concordância, tem revelação. Ele sobe e de cima mantém a mesma aliança. O que vocês ligarem aqui vai ser ligado lá. Que é isso? Concordância. O que vocês desligarem aqui vai ser desligado lá. Deus me deu uma frase sobre Zacarias, eu esqueci porque eu não queria falar ele errado em nada. Ele me disse categoricamente assim: olha, quando a sua boca não estiver pronta para falar o que você crê, não abra para falar do que você tem medo. Se você não estiver pronto para reproduzir o que Deus te disse, se você não estiver pronta para concordar com aquilo que Deus te falou, se a tua fé ainda não tiver sido maturada o suficiente para gerar em você capacidade de verbalização e de repetição em cima daquilo que Deus lhe disse, ganha-se mais se tu ficares de boca fechada do que você dando voz ao seu medo, do que você dando voz à sua incredulidade. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Agora, por que Deus trata do coração? Para que nós possamos tratar e alinhar a nossa boca e as nossas palavras em linha e em coerência com o nosso coração. Para Deus, mais importante do que você fala é a motivação que te leva a dizer o que você está falando. Vou te dar um exemplo. Se você pegar as palavras no grego de Lucas capítulo 1 e pegar as mesmas palavras do mesmo capítulo, quando o Senhor, do capítulo 2, quando o Senhor manda o mesmo anjo entregar uma mesma palavra sobrenatural de milagre para Maria, Maria vai repetir exatamente as mesmas palavras que Zacarias disse. Abra comigo a sua boca e diga as mesmas. Ela vai repetir exatamente as mesmas palavras quando o anjo Gabriel diz para ela: olha, você vai conceber e vai dar à luz ao Filho de Deus.
Ele é remanescente da casa de Davi, seu reinado não terá fim. E ele começa a falar do Messias, e ele diz que o ventre de Maria, aquela virgem, vai gerar o Filho de Deus. Aí Maria vai perguntar para ele exatamente, utilizando as mesmas palavras que Zacarias utilizou: como se dará estas coisas? Só que Zacarias, ele acrescenta, ele diz assim: porque eu sou velho e a minha mulher já cessou o costume das mulheres. Maria não faz esse acréscimo, ela diz: como se dará isto, visto que eu não conheço homem algum? Agora, eu te pergunto, por que eles refletem aparentemente as mesmas palavras transcritas no grego, do mesmo jeito, mas para Maria, o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Mas para Zacarias, o que ele diz? Para Zacarias ele diz agora o que? Por causa dessas palavras. São as mesmas palavras de Maria, mas não foram ditas com a mesma motivação de Maria. Lembra quando Samuel estava na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos a rei, mas ele ainda não sabia qual era o rei? Ele olhou para Eliabe, Abinadab, Samar. Ele pensou: certamente está diante de mim um ungido no Senhor, aquele que o Senhor escolheu. E aí o Senhor vai bradar no coração de Samuel e vai dizer assim para ele: não te atente para a aparência, porque o homem olha o exterior, mas eu, Samuel, eu olho para o coração, eu sondo as intenções, eu conheço aquilo que está por dentro. Davi vai salmodiar ao Senhor e ele vai dizer assim: se eu colocar minha cama no mais profundo abismo, ali tu me vês. São exatamente a mesma coisa. E se eu subir até onde a alva, ou seja, a luz do sol é capaz de alcançar, ali tu também me vês e ali tu também estás. Porque, Senhor, tu me sondas e me conhece antes que a palavra venha em minha boca. Tu sabe o que está no meu coração. Deus está dizendo: quero ouvir palavras de concordância, desde que essas palavras estejam alinhadas com o seu coração. Agora precisamos nos preocuparmos com uma coisa. Que coisa, Camila? De que andamos enchendo o nosso coração? Enchemos o nosso coração daquilo que nós ouvimos. Completa para mim, para eu ter certeza que tu está acompanhando o raciocínio. Enchemos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma daquilo que ouvimos. Enchemos o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma daquilo que ouvimos. Então começamos a reproduzir aquilo que ouvimos. E na maioria das vezes, apesar de termos da parte de Deus palavras de vitória, promessas de triunfo, não damos voz àquilo que ouvimos de Deus, mas temos facilidade de darmos voz àquilo que ouvimos de nós mesmos. Manifestamos incredulidade através das nossas palavras. Veja isso, as mesmas palavras. Mas quando Maria pergunta como se dará isso, o que ela está dizendo é: o que eu preciso fazer para começar? Quando Zacarias pergunta isso, o que ele está dizendo é: não há nada que eu faça para isto acontecer. Ei, não, você não entendeu. Eu vou falar de novo, abre essa mente. Quando Maria faz a citação dessas palavras, o que ela está querendo dizer é: o que eu preciso fazer para isto começar? Quando Zacarias faz uso das palavras, o que ele está dizendo é: não há nada que nós façamos para que isto aconteça. Para ela, Espírito Santo. Para quê? Para encher mais ainda, para gerar mais ainda, para crescer mais ainda. Para ele, vai ficar mudo, sentença, não fala mais nada. Agora veja, isso é castigo, isso é proteção. Quando suas palavras não concordam com o que Deus liberou, é melhor enrolar a língua para o lado de dentro da boca do que soltá-la para o lado de fora dos lábios. Porque sempre que você não dá voz ao que Deus disse, dará voz ao que alguém que não Deus te falou. Porque a língua é um músculo curioso. Já foi no dentista, tirou o tártarozinho? Ah, eu sei que tu tá com esse sorrisão aí de lente, ninguém diz. Mas antes disso entrar, o tártaro teve que sair. E tu voltou para casa
vasculhando a língua em cada lugar onde o motorzinho do dentista passou. E por que você faz isso? Porque a gente fala, grosso modo, que a língua é o músculo mais curioso do corpo. Ela não consegue ficar calada dentro da boca, nem quando a boca está fechada. Ela se mexe o tempo todo. Por isso, a palavra de Deus diz pela boca de Tiago que ela tem o poder de ser inflamada pelo inferno, porque ela é mais apressada do que a capacidade de raciocínio. Membro curioso, se antecipa. Agora, aonde está o poder da vida? Na palavra. E aonde é manifestada a palavra? Através dos nossos lábios. Ezequiel capítulo de número 37, Deus vai entregar para Ezequiel a palavra. Vem comigo. Deus vai entregar para Ezequiel E ele diz assim, olha, no meio do vale de ossos que estavam cheios de ossos sequíssimos, ele diz assim, filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor Deus Jeová, tu sabes. Então profetiza, filho do homem. E aí Ezequiel não começa a profetizar. Deus começa a liberar a palavra. Só que ele não libera a palavra sobre o vale. Vem comigo, gente, redobra a atenção. Ele libera a palavra sobre Ezequiel. Deus não libera a palavra sobre o vale. Deus libera a palavra sobre... Agora eu te pergunto, teria a palavra de Deus mais poder na boca dele mesmo ou do que na boca de Ezequiel? Camila, não entendi. Vai entender. O texto diz que Deus vai para o meio do vale. Ou melhor, coloca Ezequiel lá. E ele não está presente em maneira onipotente ali, apenas onipresente, é uma visão. Aí ele diz assim, filho do homem, tu profetiza. E tu vai profetizar assim, ó. Assim diz o Senhor. Aí Deus entrega a profecia inteira que ele tem que profetizar. Quem ainda está comigo, diga amém. Amém. Quem ainda está prestando atenção, diga eu. Amém. Quem quer ir embora agora, diga eu. Vai. Foi sem querer, isso é prontidão, é língua, é curioso, lembra? Eu tenho certeza que animada desse jeito não quer ir, só foi ela, tadinha. Não tem como. Então veja, Deus está liberando a palavra que é dele, vem comigo. Deus está liberando a palavra que é? A palavra que é de Deus, ela tem poder porque ela é Deus. João capítulo 1, no princípio era o verbo, palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então veja, Jesus é a manifestação em carne do Deus vivo que já estava desde que o mundo existe. Aonde Jesus está em Gênesis 1, Camila? No haja. Ele é o verbo vivo. Depois, como diz João, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça, verdade. Andamos com Ele, comemos com Ele, oramos com Ele. Vou traduzir: oramos com a palavra, deitamos com a palavra, buscamos com a palavra. A palavra estava viva em nós, nos nossos corações, nas nossas refeições, nos nossos quartos. A palavra. Agora, o que ele está dizendo na biografia de Jesus Cristo? Que Jesus é Deus e Deus é a palavra. Vai ouvindo. Então por que a palavra de Deus tem poder? Porque a palavra de Deus manifesta quem Ele é. Vem comigo. Por que a palavra de Deus tem poder? Porque a palavra de Deus manifesta quem Ele é. Você quer ver? A palavra de Deus é tão poderosa que não depende do recurso da fé. Quando ela é dita pelo próprio Deus, ela só depende do meu recurso para receber o que Deus disse. Ouça, mas não depende do recurso fé quando é Deus que fala. Quer ver? E disse Deus, haja luz. Quem disse amém? Quem disse eu concordo? Quem disse está ligado? Responda com inteligência. Houve manifestação de fé para ver manifestação de mundo? Deus precisou de fé para fazer sol? Fé para fazer lua? Só houve apenas manifestação de? Só que Deus é a palavra e a palavra é Deus. Então quando Ele libera a palavra, Ele não depende de nenhum outro recurso, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Não, é pouco glória para muita palavra. E não estou falando isso porque estou pregando, está repreendido. Estou falando isso porque estou falando de Deus. Quando prega-se a palavra de Deus, fala-se de Deus. Quando canta-se a palavra de Deus, fala-se de Deus. Quando dá testemunho debaixo da palavra de Deus, é Deus aparecendo no meio do culto. Então toda
Toda vez que eu falar da palavra de Deus, trate de reagir ou saia, porque o que a palavra de Deus diz é: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai-o na beleza da sua santidade. Davi continua e ele diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, a voz do Senhor está acima das muitas águas, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor separa as labaredas de fogo, a voz do Senhor desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. Sabe o que Davi está dizendo? Quando Deus fala, a congregação não só pensa, ela reage dizendo glória, ela reage reconhecendo a glória dele, porque ele e a palavra de Deus são uma coisa só. Volta, volta, volta. Ei, Miguel, tu veio? Fica comigo. Volta para Ezequiel. A palavra de Deus está sendo falada, mas repara no texto, repara na visão. Tomou-me pela mão, me levou para o meio de um vale que estava cheio de ossos. Os ossos estavam sequíssimos. O texto diz assim: me deixou lá. E me deixou? E me deixou? Então Ezequiel não está sentindo ali a presença de Deus, porque Deus não está na sua onipotência ali, ele só está ali na figura da visão onipresente. Ouço a sua voz, mas não sinto suas mãos. Ouço sua voz, mas não ouço os seus pés. Ouço sua voz, mas não vejo nada que me aponte a realidade de que Deus esteja aqui. Preciso de alguma coisa para crer que Deus esteja? Não, porque pode ter mão, pode ter pé, pode ter tudo. O que mais evidencia Deus não é figura. Por isso o nosso Deus é invisível, porque a maior característica de Deus... Alguém está me ouvindo aqui? Alguém luta para saber onde está o santo sudário no desenvolvimento da crença de onde Jesus demonstrou a marca do seu rosto. Outros lutam para discutirem como seria a imagem do Cristo que caminhou entre os homens. A igreja evangélica protestante segue incondicional, triunfando sobre a palavra dita a Pedro, triunfando sobre a palavra dita a Filadélfia, tendo pouca força. Ele não diz guardaste o cálice, ele não diz guardaste o santo sudário, ele não diz guardaste a minha imagem, porque a imagem passa, o quadro acaba e o santo sudário se deteriora. Ele diz: mas bem-aventurada, oh forte, as portas do inferno não vão prevalecerão, porque tendo pouca força, não tem imagem, não tem imagem, não tem imagem, não tem ritual, não tem, mas guardaste o que é mais importante. O que? Guardaste a minha palavra. Aonde a minha palavra estou, eu estou. Aonde a minha palavra está, eu estou. Eu estou aqui nesse púlpito e Deus também está aqui nesse altar. Você está sentado nessa cadeira e Deus também está aí nessa cadeira. Quem está online ao vivo agora com a gente pode estar no sofá e Deus está no sofá. Pode estar na cama e Deus está na cama. Pode estar no carro agora e a presença de Deus entra no teu carro, assim como a palavra de Deus entra, porque Ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis e será feito. Porque eu respondo pela minha palavra. Eu me garanto na minha palavra. Filho do homem, filho do homem, filho do homem. Deixa eu responder uma coisa. Sabe o que você está vendo aqui? Sabe o que faz você levantar da cadeira? Sabe o que faz você ter vontade de reagir? Não é Camila Barros, não. Tira a palavra da minha boca para ver se tu levanta. Não é Camila Barros, não. Tira a presença de Deus na minha vida para ver se tu consegue dar glória. Tu nem ia conseguir nem estar sentado aí. O tédio vai dando conta, a dor na coluna começa a aparecer. Agora, prega a palavra, canta a palavra. O horário bate e a gente não quer ir embora, porque onde tem palavra tem Deus. E Deus está dizendo: prega a minha palavra no Brasil, manifesta a minha
Aí veja, vou perguntar de novo. Seria porventura, presta atenção, seria porventura a palavra de Deus mais poderosa na boca de Ezequiel do que na boca do próprio Deus? Para pensar, vem na emoção não. Eu acabei de te dizer que na minha boca depende de fé, mas na boca de Deus não depende de nada. Gênesis é a prova disso. Deus deixa ele lá, porque se a palavra dele se manifesta onde ele está, não precisava Ezequiel profetizar. Quando ele dissesse assim, ó, filho do homem, imagina agora Deus na visão do vale, na onipotência, num anjo, numa maneira que aponte que a presença pessoal dele está ali. Imagine. Aí Ezequiel falando assim, tu sabes. Aí ele diz assim, imagina, ele não está lá dessa maneira. Eu quero que você, para depois não sair pregando coisa que eu não falei. Presta atenção, isso não está acontecendo. Me tomou, me levou pela mão e me deixou lá. Agora imagine que ao invés de deixá-lo lá, Deus fica ali na pessoa de um anjo. Quando ele pergunta ou demonstra, o que eu falo para isso acontecer? Imagine que Deus começasse a reproduzir essas palavras e dissesse assim, profetiza assim, filho do homem, vento dos quatro cantos. Enquanto Deus dissesse assim, ó, vento dos quatro cantos, o que ia acontecer? O vento ia soprar na hora, irmão, dos quatro cantos, soprava até de 5. Filho do homem, profetiza assim, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Rapaz, quando Deus falasse isso no ambiente do vale, não ia precisar Ezequiel dizer nada, minha gente, porque a palavra sendo liberada onde Deus está, não depende mais nada para acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Agora volta comigo, me tomou pela mão, me levou e me deixou lá. Filho do homem, ele está fora do vale e botou o homem no dentro do vale. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor, tu sabes. Então profetiza, filho do homem. O que ele está dizendo? Libere sobre eles a palavra. Vamos lá, o que é profetizar? Liberar mas não é qualquer palavra. O exercício da profecia se destina originalmente, legitimamente, a capacidade que você tem de reproduzir com fidelidade aquilo que Deus disse. Profeta não inventa, profeta não averigua. Você tem tal coisa e aí entrega a profecia. Você é assim, entrega tal profecia. Irmão, o Deus, desculpa se você crê de outra maneira, mas eu não vejo esse respaldo na Bíblia. O Deus que entrega tudo não entrega metade. Quando é o assim diz o Senhor, não estou falando sobre declaração de palavra de fé, estou falando sobre o exercício da profecia, a capacidade de reproduzir com fidelidade e com legitimidade o que Deus falou. Aí ele diz, profetiza, mas ele não libera a palavra sobre o vale, ele libera a palavra sobre quem? Ezequiel, vem comigo. Ele não libera a palavra sobre o vale, ele libera a palavra sobre. Então eu não sei se Ezequiel está ouvindo a voz dentro da cabeça dele, ou se está ouvindo a voz do lado de fora. O que eu sei é uma coisa: a palavra de Deus só vai ganhar autoridade para levantar os ossos que estão no vale na hora que Ezequiel, e não o vale, na hora que Ezequiel receber e liberar a palavra. Parece simples e é, mas eu vou falar rasgado agora e você vai entender, e eu fecho em Zacarias. Não temos dificuldade de crer no que Deus fala. 80% das pessoas que estão aqui sem medo de errar não tem dificuldade de dizer amém para uma promessa. Mesmo que não seja pelo testemunho da sua vida, você passa a crer pelo que você já viu Deus fazer na vida de outras pessoas. Então o temor se apodera do teu coração. E mesmo que Deus entregue uma palavra muito impossível a você, você não diz eu rejeito. Normalmente você diz amém, eu creio, mesmo não crendo. E por que nós fazemos isso? Porque a palavra de Deus é digna de toda aceitação. Então não há em nós, depois de conhecer Deus e sua palavra, a capacidade
de rejeitar o que ele falou. Ora, Camila, se você está dizendo que 80% das pessoas que estão aqui desenvolveram na presença dos cultos, na sua vida de oração, depois de terem entregado a vida para Cristo, a capacidade de concordarem, de receberem, de aceitarem, de acreditarem na palavra do Senhor, porque elas não estão vivendo milagres, porque os ossos não estão se movimentando, porque a coluna continua atrofiada, porque o marido continua cachaceiro, porque o filho continua sendo aviãozinho do tráfico. E aí você diz assim para mim: não, é porque tudo tem o seu tempo. Me mostre quando foi que a palavra de Deus associada à fé dependeu no Antigo ou no Novo Testamento de tempo para ser executada. O paralítico estava diante de Jesus e Jesus disse para ele: levanta, levanta, levanta. O texto não diz que ele disse espera, o texto diz que ele levantou. Ele disse assim: homem, tu queres ficação? Ele diz: eu já estou aqui há tanto tempo e tento cair na água, quando o anjo move e não consigo. Não é o que Jesus perguntou. Jesus não perguntou se ele queria esperar mais um pouco. Jesus disse: tu queres ficação? Jesus não quis agendar o milagre. Quem quer agendar o milagre é você. Olhe para mim. Não pela dificuldade de crer no que Deus falou, mas pela dificuldade de verbalizar com a tua boca o que Deus disse. E aonde o milagre é sentenciado? Quando eu concordo. Ligou na terra, ligou no céu, ligou na volta. O leproso chegou para Jesus e disse assim: se tu quiseres, tu podes me limpar. Jesus disse: eu quero. Falou amanhã. Na hora que ele disse eu quero, o homem foi limpo. Pode ter palavra de Deus, pode estar debaixo da crença de que Deus é fiel para fazer. Olhe para cá, eu estou te dando uma palavra didática. Teu 2024 não se compara a tudo que tu viveu até hoje, se tu conseguir levar isso aqui nessa noite. O que, Camila? Vais levar agora. É como eu guio a minha vida, é pela maneira que eu vivo as minhas veredas. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a tua? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua. Havendo trabalhado toda a noite, disse Pedro, nada apanhamos, mas sobre a tua. A fé vem pelo ouvir e o ouvir dá. Não é palavra, a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir dá. Deus está liberando palavra sobre você, mas você acha que a palavra tem que recair sobre o que você precisa. Deus está dizendo: não liberei palavra para o teu cachaceiro, liberei palavra para você liberar sobre o teu cachaceiro. Não, porque o compromisso de Deus não é com o endemoniado. O compromisso de Deus não é com quem está no pecado. O compromisso do cumprimento da palavra de Deus é com quem está debaixo da palavra de Deus. Mas qual é o problema? Você está no meio da circunstância e você espera que a palavra que Deus revelou a você se manifeste sobre o vale. Se Deus quisesse se manifestar sobre a crise da sua vida, Ele não se revelava a você, se revelava a crise da sua vida. Mas Ele se revelou a você, porque Ele está dizendo: se eu vou lá e faço, meu nome é glorificado e ninguém sabe. Mas se tu repete o que eu disse, todos saberão que fui eu que fiz. Olhando para a tua vida, Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante, a cananeia gritava atrás de Jesus, dizendo assim, ó: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vem comigo. Filho de Davi, tem misericórdia de... Vem, tem misericórdia de... Mas ela foi buscar a vitória para quem? Para a filha, porque a filha estava o quê? Endemoninhada. Fica com medo não, irmão, nós estamos indo para cima. Catuca teu irmão e fala: eu vou para cima. Não, catuca ele aí e diz: hoje é tudo ou nada. Hoje eu ouço ruído nesse vale. Hoje Zacarias para de falar incredulidade. Hoje eu saio concordando. Hoje ou eu saio crente, ou eu saio crente, mas incrédulo eu não fico nem mais um dia. Ela dizia: tem misericórdia de mim. Segura aí. Tem misericórdia de... Tem misericórdia de... Que minha filha está miseravelmente endemoniada. Sabe como é que ela recebeu vitória? Trazendo a atenção de Jesus para... e não para a filha. Porque quem está buscando é...
e não a filha. Jesus não tem compromisso com o endemoniado. Jesus tem compromisso com quem está buscando a sua palavra, a sua direção e a sua resposta. Resultado? Por causa do clamor dela, quem recebeu vitória? Mas porque ela entendeu que antes da palavra vir sobre a filha, Jesus precisava liberar a palavra sobre. Teu vale está parado. E Zacarias estão ficando mudo. Porque você recebe a palavra sobre você e não manifesta sobre a circunstância. E eu vou falar rasgado, não gostou, coma menos. Tu não tem dificuldade de crer que Deus faz, mas tu nunca completa a obra. Por quê? Você quer que a palavra de Deus recaia sobre a sua circunstância. E Deus está dizendo: não escolhi tua circunstância, escolhi. Eu vou falar do jeito que Deus está mandando. Deus não tem planos mirabolantes, Deus tem pessoas. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Você diz assim: Deus me dá um plano, e Deus está dizendo: me dá uma pessoa. Você diz: Deus me dá um plano, e Deus está dizendo: me dá uma pessoa. Quando a humanidade pensou na sua perspectiva, pensar em um plano, Deus não traçou um plano, Ele enviou uma pessoa e ela carregava o plano. Pessoas carregam planos, mas planos não carregarão pessoas. O que Deus está dizendo é: me dê uma pessoa e eu te darei um plano. Me dê a sua vida e eu te darei um jeito. Me dê a sua boca e eu te entregarei uma palavra. Abre a tua boca e eu a encherei. Então profetiza. Profetiza. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Profetiza. Profetiza. Repita. Declare. Concorde. Enche a tua boca daquilo que Deus te falou. Mas não. Só reproduz a voz do medo. Só reproduz o que o encantamento falou. Deus está dizendo: quem tem o que eu semeei no teu coração não deveria ter tão poucas palavras na boca. Vou falar de novo. Quem tem o que eu semeei no teu coração não deveria ter tão poucas palavras na boca. Se não for para dar voz ao que Deus disse, fecha a boca, mas não dê voz ao medo, porque palavras têm poder. Agora a palavra de Deus tem mais poder ainda, e eu encerro aqui. A incredulidade de Zacarias, no momento que ele ouvia a profecia, à medida que ele ouvia a profecia, a incredulidade ia sendo gerada no coração dele, sim ou não? Sim ou não? Mas Deus não o sentencia pelo que ele gera no coração. Deus o sentencia através da vida do anjo Gabriel, pela maneira como ele manifesta aquilo na sua. Vou te falar um negócio muito sério. Você está olhando aqui agora e dizendo: Camila, tem que ter fé no coração. Não é isso que eu estou pregando, não me irrita. O que eu estou pregando é quase que ao contrário. O que o Deus está dizendo é: se está no teu coração, por que não está na tua boca? Então das duas, uma. Alguém entendeu? Se está no teu coração, era para estar na sua, porque a boca fala do que o coração está. Então se você não está falando, é porque você não tem crido em nada do que eu tenho te falado. Agora olha que loucura, olha que loucura. A palavra de Deus tem tanto poder, tanto poder, tanto poder, que se não tiver no coração, mas se só de teimosia tiver na boca, o que entrar pela boca like tiny tears in a happy chase, hopping through the puddle sea.
Raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday. Watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground. Music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts, alright. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Vai penetrar o coração, vai penetrar o coração. O Senhor está dizendo: eu te trouxe aqui nessa noite para te ensinar a profetizar. Quando não houver coração cheio para liberar a profecia, encha a boca da profecia e ela encherá o coração. Repita o que Deus falou e as palavras vão limpar o seu coração. Libere o que Deus falou e as palavras vão encher seu coração. E o que é que vai acontecer, Camila? Um círculo de fogo, avivamento e palavra. O que passar pela boca vai encher o coração, e o que encher o coração vai ser liberado pela boca. Aonde você passar vai ter vida. Aquilo que você liberar vai ter cumprimento. Vou te dar o último exemplo. Olha para o teu irmão e diz assim: presta atenção. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? A incredulidade já estava no coração de Zacarias, mas a sentença de Gabriel só veio por causa da manifestação da incredulidade na sua boca. Outro exemplo, Daniel capítulo 4. Nabucodonosor já estava com arrogância até o último fio de cabelo. Soberbo. Está soberbo, envenenado, cego pela arrogância. Está tudo ali dentro, mas ele não falou. Só que aí um dia ele vai passear no palácio.
Quando ele chega no terraço, ele diz assim: não é esta a Babilônia que eu edifiquei? Até aí nada, Deus não tem problema em reconhecer sua capacidade nas suas conquistas. Só que ele continua e ele diz assim, ó: para a minha magnificência e para a grandeza do meu nome. Olha o que o texto diz: não tendo ele terminado de liberar estas palavras, caiu uma voz do céu que lhe disse: passado de ti é o teu reino, agora você vai comer capim com os animais do campo. Esqueceu-se que era gente e virou bicho. Irracional. Agora eu te pergunto: Deus já via a soberba de Nabucodonosor, sim ou não? A arrogância dentro dele já era vista por Deus, sim ou não? Mas a sentença só veio depois que ele liberou Tá entendendo por que você tem que sair daqui nessa noite? Não apenas dizendo para as pessoas o que você ouviu, mas reproduzindo na vida delas aquilo que você ouviu com a sua boca. Quem são os profetas? Não são apenas os que ouvem, mas os que têm coragem e capacidade de reproduzir aquilo que ouviram. Apocalipse capítulo 1, João diz assim, verso 3: bem-aventurados os que leem as palavras desse livro. Bem-aventurados os que ouvem as palavras que nele estão escritas. Se ele diz bem-aventurado o que lê, e logo em seguida diz bem-aventurados que, significa que quem lê fala para que outros possam. Ele diz bem-aventurado. Bem-aventurado. Zacarias ouviu. Se tivesse ficado calado por não crer, não teria ficado mudo até Isabel dar à luz. Mas porque falou em discordância ao que Deus disse, ficou mudo. Deus está dizendo: escolhe hoje aqui, no dia 22 de maio, como é que vai ser teu ano. Porque ou você começa a reproduzir em casa, no trabalho, na tua oração, palavras audíveis, verbais, através de libras, mas reproduza o que está no seu coração. E você verá João nascer, e não vai precisar da glória no dia do seu nascimento. Vai glorificar no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês. Vai sentir a presença de Deus no quinto mês. Vai fazer mêsversário de 6 meses. Vai fazer 7 meses, vai dar culto no 8º. E vai entregar em ações de graça no 9º. Se você sair daqui hoje, não apenas dizendo creio, mas sair daqui reproduzindo o que Deus falou, você vai determinar o acontecimento do próximo mês em 2024. Se não falou, tá pensando que eu tô de conversa fiada, eu vou falar de novo porque tá gravado. Se você sair daqui com capacidade de verbalizar na tua vida e na tua casa o que Deus te falou, você determinará como serão as coisas grandes. Coisas grandes. Quem está sentindo que está vindo coisa grande aí, reaja. Coisas grandes. Coisas grandes. Só quem vai tomar a decisão de profetizar, dá um salto da cadeira e não senta mais. Dá um salto da cadeira e não senta mais. Quem pelo menos vai sair daqui tentando. Como assim, Camila? Olha pra mim, olha pra mim. Desafio para ser superado tem que ser realizado. Pra mim aqui. Tem laudos te esperando no próximo mês. Eu não posso mentir pra você, eu tenho que te mandar real. Tem laudo médico te esperando no mês de junho. Laudo médico, laudo não favorável te esperando no mês de junho, querendo dizer assim: teu ano vai ser conforme esse laudo.
Se não houver em você coragem, se não houver em você ímpeto profético, que é isso? Poder de reagir diante de uma palavra que não combina com o que Deus falou. Se isso não tiver em você, filha, vai ser conforme o laudo disse. Eu não posso mentir, irmãos. Um dos princípios da palavra de Deus é que ela é a verdade. Agora, tu tá debaixo dessa onda, recebeu palavra em cima de palavra, literalmente. O que não faltou para você hoje aqui foi palavra. Palavra orada, palavra cantada e palavra pregada. Até quem não presta atenção em nada tem pelo menos 15 minutos de sermão para pregar para alguém lá fora. Olha, eu não entendi muita coisa não, mas eu entendi tal e tal coisa. Tem, não tem como, tem. É só abrir a boca que tu vai ver que tem. Agora, tu vai olhar para o laudo e vai dizer: laudo, isso é o que você disse, mas o que eu ouvi. Aí tu bota o laudo na cadeira. Isso é para quem tem fé. Tu bota o laudo na cadeira e diz assim: laudo, agora senta aqui. Vale, agora senta aqui. Sepultura, agora senta aqui. Câncer, agora senta aqui. Carta de divórcio, agora senta aqui. Senta aqui, documento que sentencia o meu filho no manicômio. Agora senta aqui nessa cadeira. Isso é o que você disse sobre ele. Mas agora me ouça, vale de ossos secos, me ouça. Laudo médico, me ouça. Assim te diz o Senhor: vento dos quatro cantos, sopra sobre este laudo, sopra nessa boca de fumo, sopra nessa depressão, sopra em cima da síndrome do pânico, sopra na crise de ansiedade, sopra, e ouviu-se um barulho, um ruído. Uramanaragai. Profetiza. Levanta a mão e pega. Deus está mandando eu te dizer que a glória desta última casa será maior que a da primeira. Filho, não desista de lutar. Concorde. Eu sei que tudo está difícil, mas vou. Aqui dentro? Quantas pessoas tem aqui dentro hoje? Alguém sabe me dizer? Aqui dentro hoje tem quantas pessoas? Aqui dentro 6.000 pessoas aqui dentro essa noite. 6.000 pessoas.
Faz a conta rápido para mim que eu não sou boa de conta. 17.200 mais 6.000. 18, 19, 20, 21, 22, 23.200, é isso? É isso? 23.000, que é os 6 daqui, mais os 17.200 pontos online ao vivo agora em tempo real. Escute. Quero ser celebrando agora não, quero ser profetizando. 23.200. 23.200 pessoas. Alguns ouvindo a palavra através da linguagem dos sinais, mas estão ouvindo. Outros no poder da audição na primeira pessoa. 23.200 pessoas ouvindo o que Deus está falando. Agora olhe para mim. Se um homem sozinho, capaz de reproduzir com fidelidade o que Deus falou, faz um vale de ossos se transformar um exército, faz o ventre de uma mulher que já havia cessado o costume gerar o profeta que divide o Antigo e Novo Testamento. Se um homem é capaz de reproduzir a uma nação de milhões, um homem, não são milhões que falam, são milhões que ouvem o que Moisés diz ao ouvir de Deus: diga ao meu povo que marche. Moisés diz ao povo: marche. E o povo vai marchando, e enquanto o povo marcha, o mar se abre. Milhões passam porque um ouviu, milhões recebem porque um teve coragem de repetir. Uma nação inteira se levanta porque alguém teve coragem de acreditar e de repetir o que Deus falou. Agora eu te digo rasgado, eu não tenho orgulho, pelo contrário, constrangimento. Vão dar 11 horas da noite, 23.200 pessoas não estão aqui batendo ponto, estão aqui porque acreditam. Aí eu te pergunto, se você acredita, e se um tem poder de levantar 1 milhão, ei Brasil, ei Brasil, ei nação brasileira, Rio Grande do Sul, não é o seu fim. A igreja está profetizando o maior avivamento que já vimos até hoje na nossa nação. Deus não precisa dos 23.200 para fazer isso. Basta. O pecado entrou no mundo através de uma, saiu de todo mundo através de. Quando Deus quer libertar uma nação, Ele pode se mover na nação inteira. Basta que haja. Eu te pergunto, tem pelo menos um aqui entre os 23.200? Eu vou perguntar de novo. É pouco barulho para muita disposição. Deus está dizendo: só quero um. Se você ouve a minha voz, assim diz o Senhor, reaja, porque eu vou usar você naquela geografia, vou usar você naquele local de trabalho, eu vou usar você naquela empresa, eu vou usar você no meio dessa família incrédula.